E já vamos começar falando do principal jogo de ontem, né? Briga aí contra o rebaixamento, Inter e Santos. Um resultado péssimo para os dois, né, Loebelin? Eu não acho, não. Você acha que não? Você acha que para o Santos ficou melhor? Eu acho que é um pontinho Dois pro jogos Santos. mais fáceis na sequência, teoricamente mais fáceis. Então, um ponto pro Santos, fora de casa. Depois do primeiro tempo... Caiu do céu. O Santos foi amassado, literal. No primeiro tempo de jogo... Né? Era pra ter sido 5-0, gente, no primeiro tempo. Pelo amor de Deus. Agora, não pode perder a quantidade de gols que perde. Só que, quando o Vojvoda faz as alterações e o Santos melhora, principalmente com a entrada do Barreira, não só por causa do gol, não, mas ele entrou bem no jogo, pô, aí você vai pro banco do Internacional, você espera uma reação do Internacional do seu treinador. Que ele mexa alguma coisa, né? Que ele faça algo como resposta. A torcida que estava com o time até o começo do segundo tempo cansou. E aí, quando a torcida passou a vaiar jogador, xingar principalmente o Borré, o Alex tem razão, aí engolou tudo. E vou contar um negócio pra vocês. Se o Santos tivesse um pouquinho mais de qualidade, não sei se não virava o jogo, não. Tanto que depois do gol do Santos, o jogo equilibrou. O Santos passou a ter mais oportunidades também, coisa que não teve no primeiro tempo. Né? No primeiro tempo, teve mais sorte do que juízo, né? Porque o Internacional não calibrou o pé. Aí os jogadores não calibraram o pé antes do jogo, perderam muita chance, mas muita chance. Teve 2 bolas na trave no mesmo lance, gente. Né? Aquela do Vitinho, Foi. Que ele dá na trave, depois sobra pro Borré, e o Borré dá na trave de novo. Então, assim, saiu muito barato pro Santos o primeiro tempo. No segundo tempo, de fato, né? As coisas melhoram, acho que o Vojvoda acerta um pouco ali o time nas substituições. Ele foi bem. Porque a escalação inicial foi muito criticada ontem também pelo torcedor santista, né? As escolhas do Vojvoda pro time inicial. Exatamente. E olha, informação para quem interessar possa. Eu vou me candidatar à presidência da FIFA na próxima eleição. E o item número 1 da minha campanha. Um time que fizer 3 bolas na trave vale 1 gol. Quem mexe não é a FIFA, né? Quem mexe é mudar a regra. É o hospício, Vai mudar tudo. Eu que mando, né? Mas não pode perder então, gol assim, 3 né, bolas na trave vale 1 gol. Não pode perder gol assim. Não pode. Continue, Lelê. E é isso, né? Acho que daí eu concordo com o Loebelin que esse 1 pontinho pro Santos, né? Que foi o jogo, saiu barato, mas pela né? E foi um bom também. Resultado. Sabe por quê, Lelê? Pela matemática também. Porque, além de ter sido ponto fora de casa contra o Inter, estava mobilizado, a torcida foi ao treino, né? Treino aberto, enfim. Mas, com esse resultado, o Santos ainda está na zona do rebaixamento, mas se a gente pegar os próximos tem a tabela jogos mais da teoria, fácil. O Inter tem Vasco e São Paulo fora, e o São Paulo vai jogar no Morumbi. E o Santos? Parece que vai pra Vila de novo. Tá? Vai voltar pra Vila? Bom, que seja. Mas vai pegar o São Paulo, que ainda está naquela coisa de Libertadores. Entre os que brigam para não cair, eu acho que a tabela do Santos agora é a mais tranquila. Esporte e Juventude, gente. E depois o Cruzeiro na Vila. Eu só acho que assim... Apesar de que não dá pra, né... Vamos lá. Quando a gente fala, o Santos tem a tabela mais fácil... A gente considera o quê? A próxima rodada dele é contra o Sport, já rebaixado, enquanto o Vitória, que é o concorrente direto dele por essa última vaga ali no Z4, vai pegar o Mirassol, que é um time difícil. Tá jogando bem. Só que o Vitória tá jogando bem. E tem outra questão. O Sport, desde que ele foi matematicamente rebaixado, ele teve 3 derrotas, ok? Flamengo, Botafogo e Vitória. Aí você pensa, ok, teve 3 derrotas. Só que pega o jogo do Sport contra o Botafogo no Newton Santos. Ele começa ganhando de 2-0. Ele faz 2 gols no Botafogo no Newton Santos. Depois o Botafogo consegue virar. O jogo do Sport contra o Flamengo. O Sport começa vencendo o Flamengo e colocando dificuldade pro Flamengo no jogo. É 1-0. Aí ele tem 2 jogadores expulsos. Começou ganhando do Galo. E o Flamengo consegue, né, a virada e meter uma goleada lá em Recife. Agora, se o Santos começa perdendo do Sport, começa tomando gol do Sport na Vila, eu não sei se ele tem psicológico para virar depois, ainda mais nessa briga contra o rebaixamento. Então também não dá para achar que já tá resolvido, porque é o Sport o próximo adversário. Porque se o Sport faz o que fez contra Botafogo e Flamengo, complica pro Santos na Vila também. Mas eu vi o jogo contra o Vitória.
o Sport virou um time de churrasco, gente. Eles estão brincando. Opa, Eles estão se divertindo. Já Ninguém mais tá, marca gente. ninguém, vai todo mundo pra Mas frente. os jogos estão legais por causa Por causa disso. disso. Mas vai todo mundo pra frente, assim. Teve um lance, não sei se vocês viram o jogo do Vitória, foi escanteio pro Sport, foram os 2 zagueiros e foram os 2 volantes pra área. No contra-ataque tinha um buraco no meio de campo, tinha ninguém Só marcando. que assim, gente. né? Não vamos esquecer que quando o Santos caiu no ano retrasado, a gente também falava que o Santos não ia cair, que não tinha como, porque precisava de combinações de resultado, ia enfrentar o Fortaleza na Vila, que não brigava por mais nada. Foi lá e acabou apanhou. tomando gols do Apanhou, Fortaleza, é assim verdade. mesmo. Gol de meio de campo, Então, inclusive. Cai com gol no meio de campo o Santos, né? tem que ter aquela Bom, o Santos cautela, melhorou, né? porque Olha quando esse gol, caiu, cara. perdeu de 7 do Inter. Agora, dessa vez, pelo menos um Perdeu gol. de 6 do Vasco. Foram 2 jogos, no primeiro tempo e o segundo tempo totalmente diferente. E o Brasão de novo aparecendo bem, né? Quando, Time do Santos. falando aqui já. Olha, se não Santos só fosse o Brasão... Gente, já falamos aqui, quando o time tem constantemente o seu goleiro melhor, como era antes o João Paulo. Olha essa defesa. Amigo, Aliás, cadê o João Paulo? Bahia, reserva. Tá na reserva no Bahia? Ele deu azar também, porque quando ele chegou lá, Machucou também. Reserva do Ronaldo. O Bahia tava numa ciranda de goleiros. O Rogério tava procurando Olha o um. Borré. Indicou o João Paulo, Borré, mas quando o João Paulo chegou, machucou, e o que começou a jogar, começou a fechar o gol. Vai ficar, né? E tá Não tem ficando, E Borré deve Que é o ser... Ronaldo. Borré Ronaldo. deve ser borrado em espanhol, né? Porque não é possível, gente. trocou a cueca depois Olha, do jogo. não é o mesmo jogador que a gente via no River Plate, que todo mundo queria contratar no futebol brasileiro. Palmeiras foi Parece que pra é cima. outro Nossa, cara, ainda bem. esse Borré do Internacional aí. O que perdeu de chance Indolente, clara né? ontem. Displicente, né? Só achei Meu o Deus. É o Santos. fuso horário. Eu só achei uma coisa, Santos, não sei se vocês concordam. O Santos é um time meio lento, pesadão, no contra-ataque, até chegar. Mas né? não vamos cair mais. Eu também acho que os dois próximos jogos, até porque o Neymar vai jogar, né? Alguém aqui tem dúvida que contra o esporte? O Voivoda falou na... É lógico, mas não precisa o Voivoda. Não precisa o Voivoda falar. O jogo agora é em Porto Alegre, né? Esse foi em Porto Alegre. E ele não Próximo é foi. na Não. Vila. Aí você fala... Mas é uma pouca vergonha. O Santos aceita isso aí. Quem é você, rapaz? Quem é você na fila do garfo? Vá tomar banho, suma da Vila É o Belmiro. Neymar. Leva teu pai pros quintos dos infernos. Vocês dois estão destruindo o Santos. De Gilmar Lima, Mauridão, Zito Calvé, Dorval Mengal, Coutinho, Peraipé. Mas ele tava com o joelho Ele inchado, escolhe né? o maldito dia. Ele escolhe. Esse jogo eu não vou jogar. Mas o joelho dele tava inchado, Não, mas pra jogo fácil na Vila, ele vai. Contra o E sara esporte, na hora. contra o esporte Vá pro pode estar inferno, descendo aí. Neymar. Vai desinchar Contra o esporte, ele vai meter 3 gols. Aí... É lógico, aí a torcida bate palma pra eles, paga ovo lá. Mas, ó, se tivesse que dar um palpite agora, Facinho, neste momento, eu diria que o Santos não cai. Eu também acho. Eu acho que a tabela do Vitória é Eu mais tenho certeza complicada. de que não cai. Depois dessa de ontem, um pontinho. Não cai. Nem Deus te ouça. Não, não cravo. Não crava? cravo. Nem o Santos, nem o Inter. Não, eu acho que o Inter cai. O Inter tá O brincando Inter, com a sorte. moralmente, ontem, ele se enterra numa forma em que ele e o Santos vão se safar, mas assim, nossa, vai ser naquele sufoco. Igual o Atlético ano passado, no último minuto, com bola na trave, essas coisas assim, sabe? Vai ser um... Mas aí você fala, o time do Santos é pesado. A escalação que o Voivoda colocou, então é uma sacanagem com o torcedor. Né? Pois é. Ó, você pega Mike Escobar nas alas. O Mike tá mal, hein, gente? Aí o meio-campo com o Zé Rafael, com o Arão, que é uma vergonha o William Arão jogar no Santos, é uma vergonha. E o tal do Vitor Hugo, que é fraco. Tassiano. É duro, hein? Apanha da bola, hein? Esse Tassiano... eu vou te Tassiano contar. apanha da bola, hein? E aí o Roleiser e o moleque. O Tassiano é pior que o Que é Luiz. bom jogador, o Robinho. Robinho. E aí o que acontece no segundo tempo? Ele vai tirando o Robinho e tal. Ele tinha que fazer o ataque com o Barreal, com o Robinho Barreal Júnior. jogou bem no segundo Né? Põe o Roleiser, solta lá o Gabriel Bom Tempo. Ele tem que deixar o time leve pra tentar jogar da forma que ele gosta. Então ele quer jogar de uma forma, escala o time de outra e fica esse lixo que a gente vê. Sabe o que eu acho que ficou perceptível que ele quis fazer, Facinho? Porque ele sempre relutava de colocar o Robinho Júnior como titular. Sim. Então a impressão que dá é que pra ele colocar o Robinho Júnior como titular, ele tentou colocar aquele time mais experiente, mais cascudo, pra poder soltar o menino lá na frente. Mas aí não adianta. Como é que a bola vai chegar Exato. até o Robinho Júnior? Você tem que primeiro fazer o time ser leve, do meio de campo pra frente, pra fluir, né, esses ataques pra bola chegar. Porque se a bola não chegar nele, também não vale de nada. Não tem Então, essa de time experiente, tem time bom. O melhor time é o time que, no momento, o jogador tá com mais qualidade. Esse é o melhor time pra escalar.
essa babaquice, eu vou colocar por experiência, então volta o Pepe, volta o João Paulo, volta o Juari. Então, o Neymar tá com a mesma condição física hoje do Pepe de 92 anos, e do Bengal do Figueiredo. É isso. Entendeu? Então, assim, por experiência, e ele escolhe o jogo hoje, ele não joga. Porque o jogo é fora. Entendeu? Agora, então, na Vila contra o Muzambinho Esporte Clube, ele vai lá e faz 2 gols. Ó pro inferno. Quem é que contratou esse cara, rapaz? Esses clubes... Ô, Marcelo Teixeira, você tinha que se auto-afastar. Peça demissão. Se o Santos se salvar, em nenhum momento, vão colocar, claro, mas em nenhum momento, pra mim, vai ter crédito ao Neymar. Nenhum. Então, nenhum momento. Facinho. Aliás, ao contrário. Eu acho que ele alegou dessa vez pra não jogar hoje? Eu acho que vai ser... dor no joelho. Se o Santos se salvar do rebaixamento, a temporada por si só do Santos é um fracasso retumbante com o Neymar. Isso E mesmo. por causa dele, é um fracasso retumbante. Mas eu sempre, desculpa falar isso aqui, eu falei lá atrás, o problema do Santos, além dele não jogar porcaria nenhuma, já faz tempo, faz anos, os outros 10 ficam putos da Claro, vida. lógico que fica. Entendeu? Porque os caras ganham 10 mil reais, o outro ganha não sei quantos ruim, milhões. já falamos aqui. Entendeu? Então Não. você sabe, em todo grupo de atividade humana tem esse tipo de coisa. Como é que esse cara pode ganhar o que ganha, sendo que não joga porcaria porra nenhuma? Mas não tem... Mas não tenham dúvidas que se agora contra o Sport ele faz 2 gols, já vai ter gente pintando ele como o salvador da pátria, porque fez os 2 gols. Mas por que não joga hoje? O salvador da pátria do Santos, em 2025, tem nome e sobrenome. Gabriel Brazão. Tem uma questão, Concordo. Lelê. Se não fosse o Brazão ontem, dava pra ter perdido de uns 3, né? Mais Só no primeiro tempo. que o Neymar, mais culpado que o Neymar, são esses diretores, esses presidentes de clubes, que fazem contratos não pensando no momento. Nós falamos aqui ontem da questão do Memphis no Corinthians, que o Corinthians não sabe o que fazer com o Memphis. Agora vem a informação Porque tem o contrato. Vem a informação de BH, que o Vojvoda falou que só fica se o Hulk sair. O Vojvoda não, o Sampaoli. O Vojvoda, o Sampaoli, que só fica se o Hulk sair. E o Atlético já diz que não tem dinheiro para pagar a rescisão do Hulk. Então fazem contratos, dando muita liberdade, dando muito O Atlético espaço. se quebrou sozinho, porque ele tinha dinheiro. Então, mas você... Pra você ver como você dá dinheiro na mão de lunático, olha o que acontece. Então, por isso que eu acho que uma situação que não é do Neymar, falando especificamente do Santos, a culpa maior do que o Neymar é do Marcelo Teixeira. Claro que é, do Marcelo. Mas eu tô falando do Marcelo Teixeira, que eu sempre do admirei. conselho gestor. Desde o começo desse programa. Mirolândia, que eu Como falo. é que você pode fazer um contrato que dê tanta liberdade pro jogador? Tá? Que aí a gente vai fazer o parâmetro com o Memphis, lógico. Então, esse tipo de contrato, que é um contrato leonino, que é bom para um lado só, que só favorece, porque eu tenho que ter no contrato, não sei a opinião de vocês, uma situação que me proteja o clube, se eu quisesse pensar que no mantenha jogador. Não, deve ter no hierarquia. contrato dele, deve ter, eu imagino. Item 1, jogo quando quiser. Não tem mais prazo, Mas né? pros quintos O dos que não pode infernos. fazer assim, eu quero o Alex Miller na minha Um equipe. tal Pelé, de vez em quando tá meio machucado e tal, o Lula, o melhor Lula da história do Brasil, Luiz Alonso Pérez, o Lula, maior técnico vencedor desse país, apesar de perder um pouco de tempo lá no Corinthians, entendeu? Ele simplesmente falava, não, senhor Negão, vai jogar, vai jogar. O jogo Mas, é duro lá com a Esportiva de Guaratinguetá, o jogo é duro contra o Comercial lá em Ribeirão Preto, o jogo é duro em Campinas contra a Ponte Preta, mas vai jogar, vai jogar. Mas, esse tema que o Loebrin levantou é interessante, até porque quando o Jorginho veio aqui participar com a gente como convidado, semana retrasada, a gente falou sobre a diferença, né, da época do Jorginho e de hoje em dia, né? A diferença do futebol, tudo que mudou, os atletas, o rendimento, a entrega dos atletas dentro de campo. E, para mim, um dos grandes responsáveis nessa diferença que a gente tem de entrega, de profissionalismo dos atletas em campo, são os contratos. Porque antigamente, na época de Vampeta, na época de Rincon, na época de Marcelinho Carioca, no meu caso, que sou corintiana, os caras tinham um contrato ano a ano. Então, para você renovar o seu contrato, para você conseguir mais dinheiro, você tinha que fazer um ano bom para renovar. Hoje em dia, o cara é contratado com um contrato de 5 anos. O cara vai sentar no contrato. o cara vai se esforçar para quê? Sendo que ele já tem 5 anos garantido ali. Né? Então ele senta, ele deita no contrato mesmo. Por isso que eu acho que nisso aí os clubes brasileiros tinham que se unir, porque os clubes acabam sendo reféns dos atletas e seus empresários. Porque hoje em dia, para você conseguir contratar e vencer uma disputa no mercado contra outras equipes, você tem que oferecer um contrato maior, que é o que eles pedem e tal. Eu acho que nisso, Facinho, os clubes tinham que se unir e falar,
ninguém aceita mais de 1, 2 anos de contrato, porque senão vai continuar sendo sempre isso aí. Né? Os caras com 5 anos de contrato, aí rende 1 ano só, fica os outros 4 ali enganando, ganhando dinheiro, sugando dinheiro do clube. A gente virou refém dos empresários de atletas desse jeito.